Olá, alunos e alunas do 8º ano. Tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Foi bom? Acredito que sim. Desejo a todos um bom dia, desejo a todos uma boa aula, todas as aulas que vocês vão assistir hoje que sejam muito boas, tá bom? Lembrando que você precisa sempre se organizar, tem um horário especial para estudar, tá certo? Não estudar apenas quando nós estamos aqui, mas estudar em outro momento, tá bom? Nós vamos continuar, aliás, nós vamos finalizar hoje sobre a cabanagem, né? Nós já vimos a história, dividimos essa história em 3 capítulos e em algumas aulas, contando sobre este episódio, que se tornou uma das maiores rebeliões brasileiras, tá certo? Aconteceu no período regencial. E no capítulo 6, nós vimos quando as tropas da regência chegaram aqui a Belém. E essas tropas, então, colocaram esses cabanos para fugir. E eles iam fugindo, mas por onde eles passavam, eles iam apregoando a sua filosofia. E muitas pessoas começavam a segui-los, a concordar com eles, né? Tanto é que os soldados adentraram as florestas, né, e mataram muitos pelo meio das florestas, mas algumas pessoas sobreviveram, tá certo? E esses que sobreviveram, eles vão ser trazidos para trabalhar em Belém ou também trabalhar na zona rural, tá bom? Na zona rural eles iam ter que plantar, porque estava tendo um desabastecimento muito grande de alimentação, né? E com a rebelião, pouca gente tinha se dedicado à agricultura, então estava faltando muita comida, né? E aqueles que foram para a cidade, eles foram reconstruir a cidade de Belém, de todo aquele quebra-quebra que tinha havido ali, eles ficaram com a responsabilidade de reconstruir, tá certo? Agora, no final nós vimos assim, a pergunta, e a luta cabana, ela foi esquecida? Não, ela não foi esquecida, certo? Ela está dentro da mente e do coração dos paraenses, como uma rebelião muito forte, né, de uma repercussão muito grande, mas a gente pode dizer que esse conflito, ele foi assim, uma mistura de muitas pessoas, de vários grupos sociais, né? Era como se um grupo estivesse dentro de vários grupos. Assim foi a cabanagem. E um desses grupos era justamente o grupo dos afrodescendentes, tá certo? É o que nós vamos falar aqui na página 32. A gente vai ver aqui que a participação dos afrodescendentes foi muito importante para esse movimento chamado cabanagem, tá? Aqui no primeiro parágrafo, nós vemos que desde o início, que essas pessoas, esses afrodescendentes, alguns libertos, que não eram mais escravos, mas alguns outros cativos, que eram escravos, certo? Eles se incorporaram nesse movimento, reivindicando para si o quê? A liberdade. Então, tudo que eles queriam era liberdade, tá? Era sair do regime servil. Porque eles achavam que no movimento da cabanagem, no final dele, ou seja, quando a cabanagem vencesse e que fosse implantado aqui no Pará um governo cabano, então haveria a libertação dos cativos aqui no Pará, tá certo? Esse era o sonho deles, tá bom? Então, eles atuaram com todas as suas forças neste movimento. Aqui nos fala alguns nomes, por exemplo, alguns apelidos. Patriota, que era um liberto de Belém, não era escravo. Tinha o negro Cristóvão também e o negro Félix, certo? Aqui nós temos 3, né, que são denominados aqui, os seus nomes e apelidos. Agora, de onde essas pessoas vinham? Vinham de todos os lugares. Eles vinham dos mocambos,
Eles vinham das senzalas, eles vinham dos quilombos, certo? Eles vinham das praias, das florestas, de todos os lugares. Saíam pessoas, saíam afrodescendentes dispostos a ingressar no movimento da cabanagem para lutar ao lado dos rebeldes, tá certo? E aí, o objetivo deles era sempre esse, a reconquista da liberdade, tá bom? É o que nós vemos no segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, nos fala o seguinte, que o autor, né, que conta essa história, ele relaciona mais ou menos 93 escravos que lutaram, que participaram ativamente na cabanagem. Mas, de acordo com fontes verdadeiras, né, que viveram ali aquele momento, disseram que esses 93 representava, digamos, somente 10% do tanto de afrodescendentes que participou na cabanagem. Então, isso quer dizer que eles não levaram em conta, olha só o que fala aqui, eles não levaram em conta os negros comandados pelo mocambeiro Félix, eles também não levam em conta os refugiados do mocambo de Caxiú, né, de Félix era acima de 400, bem mais. Bem mais de 400. Os do mocambo do Caxiú também eram muitos, e também não levaram em conta o bando do negro Cristóvão, que comandou uma força de perto de 150 mil homens, certo? Esse Cristóvão, ele era escravo do engenho de Carapuru, tá bom? Então a gente vê aqui que a história, ela não conta a verdade sobre o número de participantes negros na cabanagem, tá bom? Nem eles mesmos sabem o todo. O que eles sabem é que foram muitos, tá bom? E aí, o que aconteceu? Esses escravos, libertos, essas pessoas que ingressaram nesse movimento, eles aspiravam à liberdade, que havia sido prometida em outras lutas, né, que eles já tinham ouvido falar, tá bom? E essa liberdade que nunca chegava, né, eles queriam, né, viver, né, enquanto estivessem vivos, eles queriam alcançar essa liberdade, tá certo? E diz também que muitos deles viviam na clandestinidade, digamos, um escravo lá na sua senzala, né, ele fazia tudo direitinho, não deixava ninguém perceber que na calada da noite ele fugia para se encontrar com seus amigos e planejar a rebelião, tá certo? Então, muitos deles viviam na clandestinidade, não deixavam as pessoas perceberem quem na verdade eles eram e quais os seus objetivos, tá bom? Então, terminando aqui, nos fala que eles viviam em uma constante empolgação por conta disso, né? Eles tinham certeza que o movimento da cabanagem ia ser um movimento vitorioso. E o que aconteceu no final das contas? O que aconteceu foi uma grande frustração, como tudo aconteceu, né? Como nós vimos, como foi o final da cabanagem. Então, para eles foi uma frustração. Da forma como tudo ocorreu e que chegou ao fim, houve uma desorganização do regime escravista, né? Porque aí, o que aconteceu? Muitos donos de escravos descobriram, castigaram seus escravos, muitos outros conseguiram fugir, foram para os quilombos, tá certo? Então, levou um tempo até que, novamente, os escravos nas senzalas fossem se reorganizando lentamente, tá? E aí, né, como a gente já mencionou, aqueles que tiveram mais sorte conseguiram fugir e formar quilombos ou então se juntar a algum quilombo que já estava formado, tá certo? Os mais famosos, os quilombos mais famosos se localizaram no Tapajós, no Trombetas, onde hoje ainda existem, né? E também ali existem pessoas remanescentes daqueles homens que lutaram bravamente, tá certo? Então, para que você possa saber que este grupo especial de afrodescendentes teve uma participação toda especial, né, de uma maneira muito forte na rebelião chamada cabanagem, tá certo? Então a gente fica por aqui, até uma outra aula. Tchau!